em tempos onde nem a Torre da Babilônia havia sido erguida, ou as pirâmides do Egito sequer tivessem o privilégio de serem pensadas. O Império Romano demoraria para colonizar aquelas regiões, ou mesmo para existir. As águas do mar Mediterrâneo, que não era conhecido por esse nome, lambiam a costa das terras que um dia seriam chamadas de Argélia. Em um vilarejo com poucas pessoas, existia um líder que porventura dominava as artes do xamanismo. Estava inerte na sua barraca sem se alimentar e sem beber água há 11 luas cheias. Disse que era um culto necessário para que pudesse viver mais tempo. Mas aquilo não verdade era apenas um sacrifício que Cabaru fazia em próprio benefício. O anjo renegado vivia na terra desde a queda dos anjos e de tempos em tempos, precisava se mudar para não chamar atenção em função do seu não envelhecimento. Naquela época existiam vampiros e ele não queria ser confundido com tais criaturas. Há 11 luas cheias o anjo estava inerte sob a barraca construída com madeira reforça e forrada com folhas secas para proteger-se da chuva. Ele poderia manter-se ali por quanto tempo fosse necessário, porém precisava apenas de mais um mês para convencer sua tribo. Mas em uma noite em que a lua estava quase escondida sob um aglomerado de nuvens que não se moviam e em que os lobos uivavam sem parar, como se aquilo fosse um prelúdio aterrorizante de uma noite conturbada, Cabaru ouviu com sua audição aguçada de um guerreiro que outrora fora celestial, um barulho seguido de galhos estalando sob as árvores da floresta que consumia todo o solo por uma grande região até chegar aos limites da praia que era onde ficava a aldeia. Eram vários pequenos pedaços de madeira estalando, indicando que a visita era grupal e sorrateiramente, indicando que não era amigável. O anjo estava nas dependências da terra sem conseguir voltar para o céu há 130.000 anos. Naquele tempo conhecera quase todas as coisas que naquele planeta existiam. Mas como em tudo, existem coisas novas a serem conhecidas que vão florescendo e morrendo com o tempo. Ele foi um dos perseguidores da causa contra o vampirismo nas terras abençoadas que eram consideradas as terras daquele planeta. Foi por causa dele que eles foram extintos e naquela noite o anjo receberia uma visita do último lampejo de vida desses seres, que lhe custariam muito. Os barulhos cessaram, ou não eram audíveis nem para os anjos. Existia a possibilidade dos visitantes terem ido embora, ou eram mais sorrateiros do que esparrado. Cabaru preferiu contar com a primeira opção, confiando 100% em seus instintos guerreiros. Ele nem se mexia sob o teto triangular da barraca, e por vezes era visitado e honrado por homens de sua tribo que o reconheciam como o melhor deles, ou talvez o melhor do mundo. O Deus na terra. Deixavam oferendas e sussurravam seus cotidianos, com a esperança de que mesmo imerso em seu mundo, o xamã pudesse estar ali por eles. Mas isso não aconteceu naquela noite e nem na manhã seguinte. Nem uma pessoa lhe visitando. Isso nunca tinha acontecido nas últimas 11 luas. Cabaru prestou mais atenção ao externo da cabana, mas nem os pássaros ele pôde ouvir. As ondas batiam sutilmente nas pedras e lambiam a areia cristalina da praia. O coração do anjo petrificou-se, pois só poderia haver uma possibilidade. Um lampejo de ansiedade lhe fez abrir os olhos e saltar para fora da barraca. Todas as outras estavam intactas, porém com suas fogueiras apagadas. Ele correu até a primeira delas e entrou pela porta sem medo de que fosse visto ativo. A cena de horror lhe tomou ao ver homem e mulher degolados. Foi um trabalho carniceiro, rápido, eles nem puderam ver. Correu para a próxima barraca e o resultado foi o mesmo, com todos os homens, mulheres e crianças da tribo, mortos como animais e deixados para apodrecer. Ele saiu ao meio da clareira e caiu ajoelhado, gritando para Deus enquanto as lágrimas lhe cobriam o rosto. Ficou ali por diversas horas, chorando e rezando para Deus, pois sabia que aquilo tinha sido obra do oposto de Deus. Uma raça terrível do inferno que assolava o planeta por milênios. Mas que seria seu fim, pois ele não permitiria mais que nenhum daqueles seres bebedores de sangue andasse sobre a terra. Levantou-se e rasgou a veste superior, deixando evidente suas tatuagens feitas com ferro ardente. Soltou os cabelos negros que lhe caíram sobre os ombros e em seguida explodiu suas asas branquíssimas com um lampejo de luz dourada. Ele as rajou e foi arremessado às alturas em uma velocidade incrível. O anjo sobrevoou uma região coberta com águas salgadas, passando por um vulcão que cuspia fumaça clara. Seu corpo fazia as nuvens se movimentarem pelo excesso de velocidade em que passava rajando suas asas.
Atravessou mares e montanhas, florestas e riachos, até começar a planar sobre uma região em que ele sabia em que estariam suas presas. O cheiro podre delas era terrível, pois eram demônios sanguinolentos, vampiros consumidores do sangue humano. Abaru planou com uma águia, tentando avistar de longe, e quando os viu, bateu as asas e as espremeu contra o corpo, descendo como uma seta em velocidade descomunal. O chão de terra seca tremeu e levantou fragmentos quando o anjo pousou com um dos joelhos sobre ele e a palma estendida. Mesmo durante o dia, tochas grandes queimavam nos limites daquele terreno ocupado por entidades demoníacas. Foi de uma hora para outra, e ele estava rodeado por essas criaturas. Não eram assim tão diferentes dos humanos, ou dos anjos, pois um dia eles foram um deles. A pele era quase branca, com a impressão de nunca correr sangue ali. Os olhos eram vermelhos, como se houvesse toca concentração do sangue do corpo naquela região, deixando a retina completamente evidente sobre um mar rubro. Tinham presas e garras maiores, porém sutis e mortais. Só naquele anel em volta do anjo, tinha mais de 50 deles. Raivoso, o primeiro partiu para cima de Kabaru e voltou para trás por um soco, acertando o restante do grupo e derrubando-os. Mais dois seguiram para atacar o anjo, mas ele acertou sua barriga com um chute lateral e derrubou o outro ao solo com uma cotovelada de cima para baixo. Ele tinha poder e técnicas de combate, além de ser mais rápido do que os vampiros. Ele saltou e rodou a perna, derrubando 3 deles de uma vez, e quando caiu no solo, acertou com o calcanhar o crânio de outro vampiro. Naquele momento todos os infernais já corriam na sua direção para tentar agarrá-lo. Mas como um furacão distribuindo chutes e socos vorazmente, não conseguiam nem chegar perto. Vocês se arrependerão para sempre por terem mexido com a minha gente. Ele gritou enquanto acertou mais de 5 deles no tempo da frase, e assim continuou os golpes enquanto desabafava. Eu caí com vocês, meus irmãos traiçoeiros. Mas foi um erro, pois vou achar uma forma de voltar ao céu. Em dado momento Kabaru já estava satisfeito com tantos socos que lhes acertara em 1/4 de segundo. Ele juntou as 2 mãos, os dedos cruzados com exceção dos indicadores que estavam colados e apontados para cima. Seu corpo virou uma bomba que irradiou uma onda azul de choque, destruindo todos os seres à sua volta, fazendo-os explodir suas entranhas em pleno ar. Em volta do anjo ficou marcada no solo uma cratera de terra mais escurecida. Os vampiros já estavam quase extintos, e sendo aquele grupo o último deles, estavam mais ferozes do que nunca, destruindo todas as tribos em volta da sua. Mas nunca mais isso iria acontecer, pois na história houve um anjo caído que extinguiu toda a raça deles.